Vamos lá, senhoras. Olá, senhores, tudo bem? Salve a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado, você curtindo, você compartilhando e também se inscrevendo nesse canal. Que bom ter você aqui. Minhas costureiras, aposentado, pensionista, crocheteira, professor também, né? Vigilante, pedreiro, ajudante de pedreiro, motorista, ajudante de pedreiro, pintor, corretor de imóveis, médicos, militares, todo mundo assiste nós, eu agradeço muito, tá bom? Muito feliz. Deixa eu falar um assunto aqui, que o Moraes assumiu a presidência do STF ontem e hoje já vai para cima dos bolsonaristas, né? É assim. Parece que ele entra para briga, solta ele para atacar, né? Solta para poder atacar, né? Tá. Nós vamos falar agora sobre isso. Uma decisão do ministro que aconteceu agora há pouco. Ele tinha pedido que o Flávio fosse ouvido pela Polícia Federal em 10 dias. Marcelo, o Flávio Bolsonaro, ele pediu mais tempo, a pré-campanha, etc e tal. Então o Moraes falou: olha, o dia 28, então, às 14 horas, a Polícia Federal vai te ouvir. Lembrando que o senador, o deputado, eles gozam de prerrogativas. Eles que falam o dia e a hora que será ouvido, e não o juiz. Mas nesse caso, né? Como é o Moraes e ele não respeita nada, né? Ele não respeita nada. Tá? Então ele determinou. Tá, beleza. Mas aí a pergunta que vem, o Nicolas até falou, né, acho que foi o Nicolas esses dias aí, tá na hora de não respeitar decisões de tiranos, né? O Nicolas acho que falou isso agora esses dias. Vamos lá, aí me perguntaram aqui, Marcelo, e se o Flávio não ir? E se o Flávio não comparecer? Será que está na hora da primeira desobediência de não ir, não respeitar o careca? Nós vamos falar sobre isso agora. O que que acontece se o Flávio Bolsonaro bater o pé e falar: "Eu não vou"? Vamos lá? Oferecimento dinheiro esquecido. Tá chegando a hora do fim, hein? Eu acho que é só esse mês, tá? Se não me engano. Mas é importante você ver isso, que tá todo mundo sacando o seu dinheiro. E você? O Lula vai pegar seu dinheirinho, filho. Abre a câmera do seu celular, abre a câmera, vai trazer aqui com a câmera ligada, ó. Vai ter um quadradinho na sua câmera, ó. Você vai quadrar aqui dentro desse quadradinho. Aí vai aparecer um link amarelinho na sua tela, você vai lá e clica naquele link. Pronto. As pessoas me perguntam se é, é seguro e tal. Claro que é seguro. Tá aí, ó, para vocês. É uma empresa que está fazendo isso. Você paga uma taxinha e eles vão te dar o passo a passo para chegar até o seu dinheiro. Porque ninguém te explica, né? Ah, você tem dinheiro. Tá, mas como é que eu vou sacar? Eu quero sacar. E essa empresa é especializada. Mais de 3.000 pessoas já receberam. Então, aproveita. Marcelo, não consegui no QR Code. Fixo nos comentários em cima ou aqui embaixo tem um link. Vambora? Vambora. Se o Flávio Bolsonaro. Pessoal, não vou falar nem o Flávio, eu vou falar no modo geral. Advogado que sou, então eu tenho autonomia para falar sobre isso. Quando um juiz, quando um juiz, ele determina algo, né? Que o Moraes está no lugar de juiz, né? Muita gente fala que não é, né? Que não é. É igual essa discussão se advogado é doutor, se não é. Eu acho isso uma idiotice tão grande, pessoal. Esse negócio de ser advogado é doutor, se não é, cara. Na verdade, eu nem gosto dessas coisas bobeiras. Ah, todo mundo é igual. Pelo amor de Deus, o que que vai acrescentar na minha vida, meu Deus? De ser chamado de doutor ou não, isso para mim não conta nada. Tem que ter caráter, tá? Tá. Mas o ministro está no lugar de juiz, né? Tá, então ele é considerado magistrado da mais alta corte do país e presidente. Então, se o Flávio falar eu não vou, ele poderá, o ministro poderá, pessoal, pedir que a Polícia Federal o conduza. Isso mesmo, o conduza até a sede da Polícia Federal. É igual quando você é testemunha, está embaixo lá, ó.
né? Se você não for, estará sujeito a, né, coerção coercitiva, né? A ida sua contra a sua vontade. Condução coercitiva é o nome. Condução coercitiva. Já recebeu a intimação? Você vai ver aqui embaixo, está lá. Então, se o Flávio não aparecer, o Flávio poderá, estou falando, ser conduzido lá, né, para prestar esse depoimento. E essa ordem pode ser na hora, pode ser. Eu já te fiz audiência de que a testemunha não foi, o juiz determinar na hora da audiência que a polícia vá no endereço do cara, pegue ele e conduza ele até a frente do juiz. E olha que engraçado, ele é obrigado a ir, mas não é obrigado a falar nada. Interessante, né? Ele poderia falar assim, ó, não vou falar nada e pronto. Não, mas ir ele tem. Mas falar é outra coisa. É claro que o Flávio não vai fazer isso, tá? Ele sabe que, todos nós sabemos que, apesar de ser ilegal e etc e tal, uma decisão judicial, ela se cumpre, tá? Ela se cumpre, tem que fazer, então ele vai dar o do seu depoimento. Advogado que é, né? Ele vai saber, sim, se defender, porque diz que ele ofendeu a honra do Lula. Que honra que esse Lula tem? Fala. Fala que honra. Calúnia, difamação, não sei o quê, porque associou ele a Maduro. Não tem nada, pessoal. Nada de. Cara, eu fico com uma raiva tão grande no negócio desse. A Bíblia fala que você tem que dar honra a quem tem honra. E quem não tem honra? Né? A Bíblia fala o seguinte, né, pessoal? Dê honra a quem tem honra. Tá. E quem não tem, que é a situação do Lula, né, pessoal? Ah, meu Deus do céu. Então, ficou pro dia 28, tá? E aí, nós vamos ver o que o Flávio vai falar sobre isso. Mas o Lula usou uma estratégia, porque esse crime, ele pode ser barrado, esse processo, caso o Flávio, ele se retrate. Olha, eu exagerei, né? O Lula não é parceiro de Maduro, não sei o quê. Aí o Flávio terá que fazer, pessoal, um vídeo, uma publicação ou coisa assim. Depende ali do acordo. Aí já pensou o Flávio pedindo desculpa a Lula? Aí ele perde a eleição na hora. E é isso que o Lula quer. Mas veja, ele não é obrigado a pedir desculpa nada, né? Nesse primeiro momento. Aí ele fala: não, eu não quero acordo, não. Deixa o processo seguir. Tá. O processo vai seguindo. Lá na frente, ele vai virar réu, papapá. Aí, o processo está caminhando, né? Caminhando. Lá na frente, o juiz pode obrigar ele a se retratar. E como que isso é feito? Onde que o Flávio falou isso? Qual a plataforma? Ah, no X, então ele vai ter que voltar lá no X, tá? Ele vai ter que voltar lá e vai ter que ler um. O Silas fez isso, né? Esses dias aí. O Silas fez, se retratou. Aí, quem faz o texto a ser lido não é ele, é a equipe do Lula. Você sabia disso? É a pessoa ofendida que faz o texto e o Flávio só lê. Aconteceu, sabe com quem? Pessoal, um caso, ó, empresário se retrata, acho que você lembra isso, se retrata sobre ofensas a Zanin. Vocês lembram isso no aeroporto? O Flávio estava lavando o rosto, teve um empresário que falou bem assim, ó, vou te dar, lembra? Pois é. Então vamos lá. Vamos lá. Olha isso aqui. Olha aqui, ó. E quem fez esse texto aqui não foi ele. Quem fez esse texto aqui não foi o empresário, foi o Zanin. Ó, olha aqui. Ele falou que ia dar umas porradas no Zanin, que Zanin era advogado de Lula ainda. Aqui, ó.
Boa tarde a todos. Eu, Luiz Carlos Bossetto Júnior, por meio deste vídeo, venho a público para me retratar das ofensas feitas por mim no dia 11 de janeiro de 2023 no interior do Aeroporto Internacional Presidente Juscelino Kubitschek, localizado em Brasília, no Distrito Federal. Feitas à época ao advogado Dr. Cristiano Zanin, hoje ministro do Supremo Tribunal Federal. Desta forma, espontânea e respeitosamente, retrato-me e apresento as minhas sinceras desculpas ao advogado Cristiano Zanin, atual ministro do STF. Esta retratação é de forma cabal, plena, inequívoca e consciente. Declaro publicamente que o advogado e atual ministro Cristiano Zanin não faz jus às palavras ditas por mim naquele dia. Ó, você pode ver que ele tá lendo, ó. Ele não tá falando... ele tá lendo o que o Zanin preparou para ele ler, ó. Ele não é o pior advogado que possa existir, pelo contrário, um excelente advogado e hoje exerce o cargo de ministro em razão da sua competência. Me arrependo ainda de todas as demais ofensas proferidas na oportunidade, que deixarei de mencioná-las, minhas sinceras desculpas. Por fim, endereço minhas desculpas também a toda a advocacia, pois o ato que pratiquei se dirigiu a um advogado que na oportunidade apenas exercia regularmente sua profissão, de modo que minha retratação também os alcance. Bom, ele pediu desculpa a todo mundo, os advogados também. E teve que pagar, acho que mais de 100 mil reais. Você vê que o Zanin ficava limpando o rosto, né? Aquela carinha dele que não tem uma mordida de mosquito, não tem nem uma espinha o rosto do Zanin, já viu? Parece uma bunda de neném, né? Já pensou? Aquela carinha dele. Mas você viu aí que o texto, quem escreve não é a pessoa, é o outro. E o que o Lula pretende fazer com isso? Você acha que o Lula ficou ofendido, pessoal, de ter comparado ele a Maduro? Para isso é um elogio para aquele sujeito, para o Lula. Mas o que acontece? Ah, eu fiquei ofendido. Então o Lula, ele está cavando isso aí que eu acabei de mostrar. Ele quer que o Flávio se retrate para ele, pedindo desculpas, papapá, papapá. Então, nesse primeiro momento, há a possibilidade deles sentarem para o Flávio fazer isso. Se o Flávio não o fizer, o Flávio vai seguir podendo vir a réu e depois ser condenado e condenado a fazer o vídeo. Aí ele é obrigado a fazer. Tá. O Flávio falou isso onde? No X? Vai ter que fazer no X. Ah, ele falou no X, postou no Instagram, postou no YouTube. Ele vai ter que fazer postar o vídeo em todas as redes sociais que ele postou. Seja Instagram, seja não sei, todas. Ah, ele falou lá numa rádio. Ele vai ter que voltar naquela rádio e ler o discurso lá naquela rádio. É exatamente isso. Aconteceu esses dias, pessoal, o maior absurdo que eu vi. A Érica Riston, ela processou o Ratinho, o SBT. A Érica, ela ganhou na justiça o poder de discursar no intervalo do Ratinho. Ela discursou lá no intervalo. Olha que absurdo. E a justiça deu a ela o direito de fazer isso. Para você ver. Então, se condenado, o Flávio mais na frente. E aí já acabou a eleição. O processo vai seguindo, mas o Moraes vai acelerar. Ele vai acelerar para que o Flávio seja condenado antes das eleições. Você vai ver. Escuta o que eu estou falando. E se ele for condenado, já pensou o Flávio condenado e falar assim: olha, gente, eu associei o Lula a Maduro, a não sei o quê, eu venho aqui a público pedir desculpas ao Lula. Você já pensou um negócio desse? Já imaginou isso? Pois é, meus queridos. Eu não estou querendo desanimar ninguém aqui não, mas eu te mostrei o exemplo aí que o cara foi obrigado a fazer. Isso pode sim acontecer, tá? O Lula jogando o jogo baixo, o cara é amigo do Maduro, trouxe o Maduro aqui para o Brasil, e quando você fala alguma coisa, ele processa ainda a pessoa, né? Principalmente o Flávio. Mais uma vez, o Lula, pessoal, não tem esse caráter. Não tem. Eu gostaria muito, pessoal, que você curtisse, compartilhasse, se inscrevesse, ajudar os nossos programas.
As pessoas que estão comprando o Biogama, ontem o Biogama ajudou a gente pagar a cirurgia de hérnia do Patriota, já pagamos 4.300. A Biogama ajudou a pagar. Aqui, ó, nesse 0800, tem o QR Code também, você coloca ali. Vale a pena, pessoal, você comprar os produtos para você também ajudar os patriotas, tá? E o dinheiro esquecido também, o QR Code tá aí, eu já te ensinei como faz. Muito obrigado, que Deus abençoe.